Os bens de capital são todas as máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens e de serviços. São máquinas que fazem as indústrias produzirem. São os equipamentos utilizados nos serviços, como os fogões dos restaurantes, os computadores das empresas. Os bens de capital são importantes difusores de tecnologia para os diferentes setores da economia. É um setor sem o qual país nenhum pode dizer que tem o domínio tecnológico de nenhum processo industrial. Ele é um setor formado por indústrias muito heterogêneas. Então, quando você vai classificar o setor de bens de capital, primeiro você tem aquele que a gente chama de produtos seriados. Bens de capital seriados são aqueles produzidos em série, como máquinas agrícolas, fogões de restaurantes, computadores de empresas. E tem também aquele não seriado. Bens de capital não seriados são aqueles produzidos sob encomenda exclusivamente para um objetivo específico, como um guindaste, uma ponte rolante, uma turbina para geração de energia elétrica. Embora existam milhares deles, cada um tem suas características próprias. O Brasil e todos os países, quando falam em indústria de bens de capital, persegue esse tipo de indústria, né, de alto perfil tecnológico. É um setor que ocupa 260 mil empregos diretos, mais de 1 milhão somando os indiretos, responde por um faturamento da ordem de 80 bilhões de reais. Na década de 1970, sob a ditadura dos militares, o Brasil viveu o milagre econômico e seus anos de chumbo. Violenta repressão aos militantes de esquerda, com prisões, torturas e assassinatos, e vertiginoso crescimento econômico, com investimento na produção industrial e esforço para reduzir importações. A indústria de bens de capital ganhou musculatura, mas manteve a dependência da importação de produtos tecnologicamente mais desenvolvidos, o que se intensificou com a abertura do mercado às importações nos anos 1990. Na década de 90, como no resto do Brasil, houve um desmonte da indústria, aquela coisa toda. Aqui em Pernambuco não foi diferente. Nós tínhamos em torno de 60 mil trabalhadores metalúrgicos. No final da década de 80, quando chegou a década de 90, já na metade, no ano de 1995, nós só tínhamos apenas 14 mil trabalhadores. E o setor chegou aos anos 2000 enfrentando outras dificuldades. A valorização do real e o custo Brasil deixaram os produtos brasileiros ainda mais caros. Quer dizer, ficou mais barato importar máquinas do que produzi-las por aqui. E quando chegou a crise mundial de 2008, a situação da indústria brasileira de bens de capital se agravou mais ainda. Os preços caíram lá embaixo, porque os países desenvolvidos não estavam comprando. Então, o chinês ficou doido para vender um monte de máquina para nós. E muitas empresas hoje, elas importam produto chinês e botam sua etiqueta. Elas acabaram optando por esse caminho e ficando só com a parte comercial de assistência técnica, que é onde não tem a concorrência. Enquanto fabricantes de produtos, nós perdemos muita competitividade. Isso tem achatado nos últimos anos fortemente a margem da indústria de transformação. Achatando a margem, diminui o lucro ou zero lucro. Sem lucro, as empresas não conseguem investir na sua modernização, automatização. E aí você tem efeitos colaterais que acontecem. Os equipamentos que estão no parque industrial brasileiro começam a ficar defasados, antiquados, menos automáticos do que equipamentos mais modernos, quebram mais, menos precisos, e tudo isso acaba também roubando competitividade, e aí você entra num ciclo vicioso, que é onde nós estamos exatamente nesse momento. O governo federal vem encarando um enorme desafio de vencer as adversidades e crescer desde 2004, a partir de uma política industrial tecnológica e de comércio exterior. Ela tinha como estratégia a modernização e investimento em inovação. Em 2011, o governo criou o Plano Brasil Maior, programas como o Finame e o PSI, que dinamizaram a nossa indústria de bens de capital, ao oferecer crédito para a produção e aquisição de máquinas que atendam a um padrão de conteúdo nacional. No que diz respeito à pesquisa e inovação tecnológica, a financiadora de estudos e projetos da FINEP tem estabelecido parcerias importantes através do programa Inova Brasil. Apesar das dificuldades, há bons frutos desses esforços. Você já reparou que balanças iguais a essas são mais difíceis de serem encontradas hoje em dia? As balanças são um bem de capital e estão presentes em diversos processos comerciais e industriais.
E elas tiveram de evoluir durante os anos, tiveram de se adaptar por causa das exigências do mercado. Passaram por inovação. A Toledo é uma indústria especializada em equipamentos e sistemas de pesagem com cerca de 100 famílias de produtos. Em 2013, investiu 4% de seu faturamento de 382 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. A empresa cresceu 13% ao ano nos últimos 10 anos. No ano passado, nós acessamos pela primeira vez um financiamento do BNDES para inovação. É um financiamento de 15 milhões de reais e ele está nos ajudando a pagar algumas das despesas que estamos tendo, tanto na engenharia com pessoas, como na fábrica com prototipagem. Atualmente, a Toledo emprega 1.800 trabalhadores, 95 deles atuando na engenharia, desenvolvimento e inovação de produtos. O mesmo conteúdo de hardware e software que existe dentro dos notebooks, dos smartphones no mundo, a Toledo do Brasil os tem, de certa forma, em seus produtos. A engenharia de projetos de desenvolvimento, eles desenvolvem projetos, esses projetos passam para a engenharia industrial e é onde a gente cria roteiros de fabricação, explicando para os operadores, para o prensista, para o torneiro, como que ele tem que fazer, que parâmetros eles têm que usar. Eu fixo placas no gabinete para balança Pri 3, bateria. Ela serve para açougue, mercado e doceria e principalmente na feira. No comércio, na indústria e na fazenda. Por exemplo, tem um trilho instrumentado para nós pesarmos trens em movimento. Nós trabalhamos em minas de minério de ferro ou no transporte de minério de ferro. O investimento em tecnologia está diretamente ligado ao crescimento da Toledo. Assim como a empresa, outras fábricas de bens de capital estão colhendo frutos gerados pela tecnologia. É o que você verá no próximo bloco. Você sabia? Os mais modernos geradores eólicos passam dos 100 metros de diâmetro. Isso significa o tamanho de um quarteirão entre um extremo e outro das pás? O governo vem agora estimulando investidores a participar aí de projetos de concessão de rodovias, de portos, de aeroportos.